Fundamentos da Fé, e a aula é a importância da fé fundamentada no conhecimento do caráter de Deus. Glória a Deus. Então vamos orar. Levante seu rosto aos céus. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por essa noite. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos em sua presença. Obrigado, Espírito Santo. Tu és aquele que paira nesse lugar, Tu és aquele que nos revela toda a verdade, Tu és aquele que nos leva a toda a verdade, Tu és aquele que traz a revelação de Jesus. Eu te peço, abra os olhos do coração nessa noite, ilumina o nosso entendimento e faze-nos conhecer mais de Jesus. Que o teu rosto venha resplandecer sobre nós nesta hora, Pai. Que o Senhor guarde a nossa mente, o nosso coração, venha nos fortalecer, ó Deus, e fala bem de perto aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A importância da fé fundamentada no conhecimento do caráter de Deus. Hoje eu quero acabar com toda a jolatria. Os crentes têm uma mania de gostar de Jó, né? Jó, que Jó foi um homem assim, assado, e Jó foi maravilhoso, e Jó isso, e Jó aquilo. E aí eles começam a ler, eu estou falando porque isso também aconteceu comigo. A primeira vez que eu li Jó, eu tinha 16 anos. Eu li aquilo ali, eu chorei a noite toda, não tinha revelação, e eu fiquei com raiva de Deus. Falei, como é que Deus permite um negócio desse? Né? E aí a gente fica meio incomodado. Mas você vai ver que o problema de Jó era justamente porque ele não conhecia o caráter de Deus. Então a fé de Jó não estava fundamentada em Deus. A fé de Jó, ela era uma fé doentia. Era uma fé doentia. É uma fé fundamentada no medo, então não era fé de verdade. Pastor, mas Jó era um homem íntegro, temente a Deus, justo, se desviava do mal. Isso você encontra até na macumba, irmão. Lá na macumba tem gente temente a Deus, justa, se desviando do mal também, de bom caráter. É ou não é? Essas características são intrínsecas do ser humano, qualquer ser humano justo, que não quer o pecado, que não quer nada ruim, que está ali vivendo a vida. E eu conheço gente que não é da igreja e é justo, teme a Deus, do jeito dele, da maneira dele, é íntegro, não rouba ninguém, é honesto. E se vê o mal, ele foge. Não, essa coisa está errada, eu não quero. Então esse tipo de característica você vai encontrar em qualquer religião, entende? Então não é o parâmetro. Deus, ele está interessado na fé. O que agrada a Deus é a fé. Repete comigo, o que agrada a Deus é a fé. Amém? É a fé que chama a atenção de Deus. É a fé que atrai o Senhor. Então, a gente precisa conhecer o caráter de Deus. Deus é bom. Quando a minha fé ela é fundamentada no caráter de Deus, eu sei que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele vai me atender, que Ele vai honrar a minha fé, que Ele não muda, Ele é imutável. Então, características do caráter de Deus: imutabilidade, bondade, justiça, santidade. Deus não tem variação, Deus não está com humor pela manhã e à tarde Ele está com outro humor. Não, Deus ele está sempre de bom humor, amém? Deus agora está olhando para você e está sorrindo. Embora esteja com essa cara assim, não vejo a hora dessa aula acabar. Deus está falando, você está amado, eu amo você estar aqui. Que bom que você está na minha casa. Que bom que você está ouvindo a minha palavra. Que bom, você podia estar em qualquer outro lugar. Talvez fosse o melhor lugar para mim agora seria a minha cama, o sofá da minha casa. Mentira, o melhor lugar é esse aqui, irmão. Glória a Deus. E Deus está feliz com você. Amém? Tiago capítulo 1, verso 13. Do 13 em diante, quero que vocês hoje vocês vão sair daqui com a fé fundamentada. Lembra que falamos na semana passada, fé e autoridade, que o diabo não tem poder, o diabo não tem autoridade, o diabo tem habilidade para enganar. Repete assim comigo: o diabo não tem poder e nem tem autoridade, ele tem habilidade para enganar. Mas a gente já foi retirado desse império. E só cai nessas habilidades do diabo enganar aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não conhecem o caráter de Deus. Então hoje a gente vai ver outras características aqui
interessantes para você fundamentar a sua fé e ter certeza, resistir na fé. Vale a pena crer, irmão, mesmo que o pau está atorando, você não sabe o que resolver. Como é que eu vou resolver? Não sei, mas Deus vai fazer. Mas como? Você é louco? Eu sou mesmo, eu creio. Deus vai fazer. Não, rapaz, desiste disso. Não, eu não desisto, eu não abro mão. Deus vai fazer. Mas você não tem condições, você não tem dinheiro, você isso aqui não importa. Mas eu sei quem eu confio, eu conheço o caráter de Deus. Isso é uma fé fundamentada. Isso atrai os céus. Isso faz o céu vir na terra, irmão. Aleluia. Então vamos conhecer o caráter de Deus. Tiago capítulo 1, verso 13. A palavra diz assim: ninguém ao ser tentado, pode ser provado também, ok? Numa outra versão é provado. Ninguém ao ser provado diga, sou provado por Deus. Porque Deus não prova pelo mal e Ele mesmo não prova a ninguém. Ao contrário, cada um é provado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Agora vem falando do caráter dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Glória a Deus. Deus não está te provando, irmão. Obrigado por um glória a Deus, um amém. Porque eu sei que até hoje você, não, Deus está me provando. Não, Deus não prova ninguém. Ele é bom. A gente cai nas provas porque a gente toma atitudes erradas, pensa errado, crê errado, tem a informação errada a respeito de Deus. E quando a gente fala, quando o pastor prega, alguns pregam, Deus está te provando, aleluia, não dê aleluia nem fale amém, irmão, porque a palavra aqui está dizendo que Deus não prova ninguém. Deus não põe você na prova e fecha a porta, te põe no leito e quer te matar para ver o que vai sair daí. Não, Deus já te conhece por dentro e por fora, meu irmão. Então essas crenças, elas precisam cair nessa noite em nome de Jesus. E você como líder deve informar para a pessoa, não, estou na prova, Jeová está me provando. Não, Jeová não está provando ninguém. Deus não prova ninguém. As pessoas entram em provações, em tentações, em circunstâncias, devido a crenças erradas. Uma das coisas mais destrutivas da vida das pessoas é a fé na coisa errada. Porque fé vai dar resultado, irmão. Olha, de todo jeito. Se ela estiver no lugar certo, a fé dá resultado certo. Se a fé estiver na coisa errada, a coisa errada vai acontecer. Onde é que está a tua fé? Nós estamos na matéria fundamentos da fé. Fundamento da minha fé é a palavra de Deus. A minha fé é bíblica. A minha fé é em Cristo. Agora, se a sua fé estiver fundamentada em coisa errada vai acontecer. Então a gente não pode brincar, irmão. Essa aula aqui é extremamente séria, junto com as outras que também, se você for ver, nós acabamos de falar aqui de caráter de Deus, quando a gente fala sobre sobre a nova criatura que foi pregada na primeira aula, sobre a base da família, falando de amor. Nossa, a aula inteira vamos falar do caráter de Deus. A gente vai finalizar essa aula aqui sobre fundamento de fé, falando do caráter de Deus. Então tua fé tem que estar fundamentada num Deus que é bom. Ele é o Pai das luzes, nele tem todo o dom perfeito, toda a boa dádiva, todo o pensamento de Deus a teu respeito é bom. Por isso que Jeremias 29:11 diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que vocês desejam. Então o desejo do teu coração é uma notificação do que Deus quer fazer. Vou repetir, o desejo do teu coração é Deus notificando, eu vou fazer, continue crendo, não abra mão dos seus sonhos. As pessoas desistem de sonhos, tem gente que todo ano tem um sonho diferente, todo ano ele escreve num papelzinho assim umas coisas, que não viveu no ano, esquece aquele sonho do ano passado, agora estou em 2025, vou escrever um sonho e faz outro sonho. Irmão, não desista dos seus sonhos, amém, porque a matéria-prima que o Espírito Santo vai usar para realizar o propósito de Deus é o sonho que ele te deu. Repete comigo, a matéria-prima que o Espírito Santo vai usar para realizar propósitos são os sonhos que Ele me deu, amém? Então não desista dos seus sonhos. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então a gente vai agora entrar nesse cenário de Jó, para a gente ver a razão porque Jó sofreu que nem sovaco de aleijado.
E tem gente que acha que Deus estava naquela situação. Não, Deus não tem nada com isso não. Repete assim, Deus não tem nada a ver com o sofrimento de Jó. Então você precisa primeiro contextualizar o contexto da história de Jó, do livro de Jó. É um tempo anterior à revelação da graça e um tempo anterior da redenção. Então Satanás ele tinha acesso à presença de Deus. Então Jó 1:6 fala que Satanás entra lá no cenário, aí Deus já sabe que ele está ali, o que você quer aqui? Vistes o meu cérebro, ele já toca logo no ponto, porque Deus é assim, Deus é direto, irmão. Quando você vem com uma motivação para Deus já está sabendo, antes mesmo de você falar qualquer palavra, Deus já sabe que está no seu coração. Assim Satanás entrou naquele cenário, Jó 1:6, e Deus fala assim, de onde você vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passar por ela. Isso significa que Satanás trabalha em ciclos, e eu quero determinar em nome de Jesus que os ciclos malignos do Satanás estão quebrados. Que ele, quando trabalha em ciclo, tem gente que tem ciclos de 3 em 3 meses, de ano em ano, acontece as mesmas coisas. Está repreendido, meu irmão. Você já foi transportado para um outro lugar, reino de amor, de paz, de alegria e de prosperidade. Então, nesse contexto da história de Jó, Satanás ainda tinha acesso à presença de Deus. Mas quando Cristo ele morre na cruz, a obra de Cristo ela é tão extraordinária, porque ela não resolve somente problemas da humanidade, da terra, ele resolve coisas lá nos céus. Porque onde começou o pecado, onde aconteceu o primeiro pecado? No céu. Então esse lugar também precisava ser purificado. Repete, o céu também precisava ser purificado. Então Jesus na cruz derrama o seu sangue. E a palavra fala em Hebreus capítulo 9 e verso 23. Hebreus 9 e 23. Vou ficar lendo aqui, quero olhar para vocês e ler ao mesmo tempo, tá bom? Para ficar melhor. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais precisavam ser limpas com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, está falando do tabernáculo. Cristo não entrou naquele tabernáculo, ele entrou no tabernáculo dos céus. Então, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como um sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então toda a sujeira que Satanás fez lá no céu, Cristo também purificou. E quando a redenção acontece na cruz, que ele diz está consumado, a primeira coisa que acontece, o sangue limpa aquela estrada que Satanás andava. Se você ler Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, vai falar do Tiro, vai falar desse anjo de luz que andava em pedras afogueadas. Então todo o trajetório, todo o rastro que Satanás deixou nos céus, Cristo lavou com seu sangue, purificou com seu sangue, redenção foi estabelecida e a porta foi fechada na cara de Satanás. Hoje ele não pode mais entrar no céu. Glória a Deus. Então assim, uhul, aleluia. A porta foi fechada na cara de Satanás. Então ele não pode mais ir lá acusar ninguém. Então, nesse contexto, Satanás ainda vivia. Por isso que é importante você conhecer o livro de Jó. Agora, vamos olhar para o personagem Jó. Primeiro resolvemos a questão desse personagem que aparecia lá nos céus para acusar as pessoas. Hoje ele já não pode fazer mais isso. Sei lá, lê Apocalipse capítulo 12, verso 10, conta profeticamente o que aconteceu. Lembra-se que o livro de Apocalipse tem uma revelação tríplice de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo, de coisas que vão acontecer. Então não é uma linear, ok? Então, quando Apocalipse capítulo 12 está falando do que Cristo fez, já tinha sido expulso, amém? Então já foi limpo os céus, e ele não tem mais acesso à presença de Deus. Agora, Jó era um homem justo, segundo a tradição, mas não conhecia o verdadeiro caráter de Deus. Todo o sacrifício que Jó apresentava, ele apresentava por medo. Jó 1:5. Conta uma história, vamos lá, contextualizar a família de Jó aqui. A palavra conta ali nos primeiros versos 3, 4, e os filhos de Jó, junto com as filhas dele, faziam umas festas. E cada um fazia as suas festas e chamava as irmãs. E aí acabava o período de festa na casa de um irmão, outro irmão fazia festa e chamava as maninhas também. Ia lá, ia fazendo festa. E Jó nunca teve coragem de confrontar isso. Ninguém sabia o que acontecia. Eu não quero julgar ninguém, nem eu também. Mas a palavra fala no verso 5, Jó 1:5, vamos ler Jó 1:5?
Veja só, livro de Jó, capítulo 1, verso 5. Jó 1, 5. A palavra diz assim: decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então ele não está fazendo por fé, ele está fazendo com medo de que tivesse acontecido alguma coisa errada. Então ele está fazendo, não sei o que acontece nessas festas. Ele era um cara tão medroso que não confrontava os filhos. Para com essas coisas, que negócio de levar as meninas para a festa. O que está acontecendo aí? Então ele não perguntava. Ao invés disso, como ele tinha medo do que acontecia lá, ele não tinha coragem de consultar o que acontecia lá, então dava margem para pensar tantas coisas, como sei que você está pensando agora, que será que acontecia lá no Jó, mas o assunto não é esse, o assunto é o medo. Ele sacrificava por medo e não por fé. Então Jó tinha a fé dele não estava fundamentada na fé em Deus, estava fundamentada no medo. Não estava uma fé fundamentada no amor. A palavra de Deus diz que a fé opera no amor. Amém? Está aqui? Glória a Deus. Agora, quando as coisas começam a acontecer, você vai descobrir que Jó tem medo. Jó capítulo 3, versos 24 e verso 25, a palavra diz assim: porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece, não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então você vai ver que tudo aquilo que aconteceu com Jó, ele já temia. Uma pessoa que tem fé não tem medo. Amém. Repetir de novo, uma pessoa que tem fé não tem medo. Ou você tem fé, ou você tem medo. E medo é fé ao contrário, medo é fé negativa, traz a realidade. Então repreenda o medo em nome de Jesus. Jó, a fé dele estava fundamentada no medo, então tudo que ele mais temia aconteceu. Então não foi Deus que fez aquelas coisas, mas Jó acreditava que sim. Veja isso, Jó capítulo 1, verso 21, Jó 1 e 21, veja isso. Então, vamos lá, Jó 1 e 21, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Glória a Deus, uma verdade. Agora onde está o erro? O Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Parece bonito isso, mas a palavra de Deus fala que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes. A palavra de Deus fala também que os dons e dádivas de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus dá, Ele não toma. Está caindo crença errada aí, irmão, em nome de Jesus. Aquilo que Deus dá, Ele não toma. Ele deu, está dado, meu irmão. Deus não é mesquinho. Deus não é aqueles meninos que tem birra. Não, vou acabar com o jogo aqui porque a bola é minha. Já viveu isso? Estava jogando bola. Você fazia uma falta, o cara era o dono da bola e acabava o jogo. Não, Deus não é esse tipo de pessoa não, meu irmão. Aquilo que Deus deu, está dado, Ele não toma. E aqui Jó acreditava que Deus dava, Deus tomava. Não, isso está errado. Então, crenças erradas projetam em Deus o que vem do maligno. Aí você vai ver que todo esse contexto de falta de revelação de Deus, Jó 1,16, fala assim, ó, aí no relato, até o próprio Moisés que escreve esse livro, coloca assim: o fogo de Deus veio e queimou toda a casa de Jó. Não, Deus nunca mandou fogo. Quem mandou fogo foi Satanás. Quem tinha ordem de tocar, tinha permissão para tocar. E por que tinha permissão para tocar? Porque Jó não conhecia Deus. A fé de Jó estava fundamentada no medo. E então Satanás teve permissão para tocar a casa dele. Então não foi fogo do céu que caiu, nem foi fogo de Deus, como está escrito ali. É um erro, ok? Aquilo ali é fogo de Satanás, ok? Aí você vai ver que Jó, em todo o tempo, ele vai responsabilizando Deus. Jó capítulo 6 e verso 4. Jó 6 e 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, o meu espírito sorveio o veneno delas. Que coisa horrível. Como é que alguém tem uma imagem? Presta atenção. Olha só o que ele diz: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e meu espírito sorve o veneno delas. Quer dizer, Deus tinha flechas para cravar a vida dele, e flecha venenosa. Olha a mente desse cara.
E com todo respeito ao sofrimento dele, nem quero pensar nisso, graças a Deus estamos em Cristo, nunca vamos passar por essa situação. Repete, eu estou em Cristo, nunca vou passar por essa situação. Mas olha a mente de cara, qual que é a revelação que esse cara tem de Deus? Um Deus que tem flecha, que espeta ele e as flechas têm veneno. E se vai no meio pentecostal, eles acreditam nisso. As flechas de Deus estão aqui, cuidado com o veneno delas. Misericórdia, irmão, está repreendido. Então vamos lá, Jó capítulo 8. Jó 8, 9. Deixa eu ver se é isso mesmo, essa referência. Não, volta lá, é Jó 6 mesmo. 8 e 9. Olha só. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Olha só, a coisa vai, e por aí vai. A teologia da retribuição dominava os pensamentos de Jó. Irmão, eu espero que você não tenha essa teologia maligna da retribuição. Assim, Deus dá de acordo com aquilo que você faz. Se você pecar, Deus... Imagina, irmão, se Deus fosse retribuir a cada pecado que a gente faz. Mas você acredita nisso mesmo? Que Deus retribui a cada pecado? Que as pessoas sofrem por consequência dos seus próprios? Você acredita? Não ia sobrar ninguém na terra. Então, ele tinha essa teoria da retribuição. Então, onde há medo, a fé se enfraquece. Onde há mentira sobre Deus, a fé adoece. Repete comigo, onde há medo, a fé se enfraquece. Onde há mentira sobre Deus, a fé adoece. E aí você vai ver que agora entra um cenário de justiça própria, tá? O perigo da justiça própria. A justiça própria acontece justamente porque as pessoas não conhecem o caráter de Deus. Então elas começam a falar, sou muito justa, eu não mereço sofrer, eu sou inocente. E tem trechos no livro de Jó que ele fala, a minha justiça é maior que a sua. Está lá. Por isso que o livro de Jó, eu recomendo para você ler debaixo de revelação, de orientação. Nunca leia sozinho, né? Que a gente está lendo junto. Tem que ler junto. Pastor, não tem... Então eu estou fazendo algumas aulas de Jó, depois eu posso compartilhar alguns áudios para vocês. Estou em um grupo de discipulado, eu tenho dado aula sobre esse livro. Por quê? Do capítulo 1, por que eu falo isso? Do capítulo 1 ao capítulo 31, é Jó reclamando, é Jó falando que não deve. Aí chegam uns amigos dele, Bildade, Elifas, Zofar, os caras do diabo, que vem agora falando umas besteiras sobre Deus. O Elifas, para você ver, ele era um cara que acreditava em tudo quanto era tipo de religião. No capítulo 4, assim, eu tive uma visão e Deus passou por mim e os meus pelos se arrepiaram e eu vi um vulto. Deus vai fazer você se arrepiar e ter vulto negro? Ele ia considerar que era Deus. Pode ver que está tudo errado ali. E quantas vezes você lê o livro de Jó e acha, uau, que revelação Elifas teve. Diabo puro, irmão. Tem que ter entendimento. E é legal que o próprio livro de Jó, depois quando do capítulo 32 em diante, que entra um cara chamado Eliú, que é a figura do Espírito Santo, o cara chega arrebentando. O cara faz todo mundo calar a boca, repreende Jó, coloca Jó, como que você ouça, seu arrogante? Fala que a sua justiça é maior do que a justiça de Deus. Repreende os amigos dele. Então o Eliú fica falando do capítulo 32 até o 37. Eliú está descendo a lenha, preparando o caminho. E no capítulo 38 Deus vem no redemoinho. Glória a Deus. Amém? Mas se você não tiver a revelação do caráter de Deus, do capítulo 1 até o capítulo 31 de Jó, você fala, como Deus faz? Será que Deus vai fazer isso comigo? Deus nunca vai fazer isso com você. Se você tiver a fé na coisa errada, Deus fé na coisa certa. Aquilo aconteceu com Jó porque Satanás estava fazendo. E por que Satanás estava fazendo na vida de Jó? Porque Jó tinha fé na coisa errada. Jó acreditava de forma errada. Sim, homem íntegro, justo, temente a Deus e fugia do mal. Ok, maravilha, isso aí também você faz. Amém? Glória a Deus. Então, para dessa jolatria. Amém? Sacode seu irmão assim, está repreendido. A jolatria na sua vida. Aí tem gente que canta aquela música, se a porta se abrir, é de Deus, e não canta isso aqui que eu tiro o microfone na hora. Já cantaram essa música? A música é extremamente cantada por aí todo. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele também é Deus, se a porta abrir é Deus, se não se abrir também é Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Deus só faz coisas boas, irmão. Ele faz e garante.
Deus está trabalhando por aquele que nele espera. Quantos estão esperando no Senhor? Agora você vai ver a justiça própria de Jó. Só te mostrar mais um verso aqui. Jó capítulo 7, verso 20. E a gente já vai avançando aqui nessa aula. Jó 7, 20. A palavra diz assim, olha só. Se pequei, que mal te fiz, ó espreitador. Ele xinga Deus. Ele ofende Deus. Que mal te fiz, ó espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo se seja pesado, porque não perdoa a minha transgressão, não tira de mim a iniquidade, pois agora me deitarei no pó, e se me buscas já não serei. Ele xinga Deus. Então está totalmente errado. Você vai ver que a fé de Jó estava totalmente confusa, uma fé doente. A Jó capítulo 9, versos 20 e 21. Veja só, ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele terá por culpado. Olha só ele falando, eu sou íntegro, mas Deus colocou culpa em mim. Olha isso, quer ver outra coisa que ele fala? Para mim tudo é o mesmo, por isso digo, ele tanto destrói o íntegro como o perverso, Deus injusto. Então ele estava completamente equivocado, ok? Você vai ver então que agora, quando Deus aparece, Jó 42, vamos lá para o finalzinho para você ver, que ele mesmo, o próprio autor, o próprio personagem principal, o protagonista dessa história, ele diz a coisa certa. Então Jó responde ao Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de fato, os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então tudo que Jó falou, do capítulo 1 ao capítulo 31, está totalmente errado. Não pegue nenhum verso do capítulo 1 ao capítulo 31 de Jó para fazer pregação. Por favor, se você fizer isso e eu estiver presente, eu não vou puxar o teu paletó que você não usa. Eu vou dar um jeito de desligar o som, vou dar um jeito, vamos aplaudir, igreja, aplaude o Senhor, aleluia, e pega o microfone da sua mão, amém. Então, do capítulo 1 ao capítulo 31, se você não for ensinar o contexto correto, como eu estou ensinando para vocês aqui, não pregue, por favor, e nem ouça nenhuma pregação. Quando você ouvir uma pregação de Jó, que tiver capítulo 1 ao capítulo 31, e não contar o contexto, como eu informei vocês aqui, não receba esse tipo de palavra, porque vai gerar uma crença errada na tua vida, e isso é muito sério. Então, a justiça própria levanta uma barreira contra a fé, mas a mudança de mentalidade abre o coração para receber a revelação do caráter imutável de Deus. Deus é bom e será bom por todo sempre. Nele há toda bondade. Pensa em toda bondade. Pensa em toda benignidade. Deus é benigno. O que é benignidade? É ver coisa boa em tudo. Então Deus está olhando para você, só ver coisa boa. Ah, mas ele fez isso. O quê? O que ele fez? Não, o Marcelo falou um palavrão. Como assim? Não ouvi nada disso. Ele falou em línguas. O irmão fez isso. Não sei o que. Deus não vê nada ruim na gente. Ele é benigno. Benignidade é a capacidade de olhar tudo com os olhos bons. Tudo pelo ângulo melhor. Entende? Isso é Deus. Deus é benigno. Deus é bom. Então, a justiça própria vai levantar uma barreira contra a sua fé. Então, não fique lá, não, eu fiz tudo certo. Deus sabe como eu sou homem de Deus, que eu sou mulher de Deus, que é isso mesmo, eu oro tantas horas em línguas, e que comigo é assim mesmo, eu conheço toda a Bíblia, eu prego melhor que todo mundo. Isso é justiça própria, isso é feder na presença de Deus. Isaías 64:6 diz que a justiça própria é um trapo de imundície, ok? Agora, conhecer o caráter de Deus fortalece a fé. A falta de conhecimento destrói. Então, conhecer o caráter de Deus vai fortalecer a minha fé.
Como já foi falado aqui, que o povo sofre por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O povo está sofrendo pela ignorância, porque não conhece Deus. Quanta gente acredita que Deus permitiu Satanás de graça. Vai lá, pode fazer, eu vou ficar assistindo, não estou nem aí. Na verdade não, Deus está querendo corrigir a rota de Jó, corrigir o coração dele, e corrige. Tanto que ele fala, eu me abomino, me arrependo de tudo que eu falei como um louco, como um nécio. Eu não te conhecia, meu Deus, mas agora os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço de fato. Então tudo, até mesmo a vontade permissiva de Deus, porque aquilo aconteceu na vontade permissiva de Deus, porque Jó tinha fé na coisa errada, não conhecia Deus, tinha uma revelação de Deus totalmente turva, totalmente desconectada com a realidade. Deus permite que Satanás faça aquilo, mas o que acontece com toda essa aprovação? Deus está assim, eu vou me revelar. Deus está atrás das cortinas, só esperando o momento dele entrar em cena e falar com Jó, se revelar a Jó. Amém? Obrigado, Marcelo. Então, veja só, a gente vê aqui em Oséias 4:6 que a falta de conhecimento destrói a vida das pessoas. E aqui você está recebendo conhecimento para você ter fé na coisa certa, você crer corretamente em nome do Senhor Jesus. O povo erra por falta de conhecimento, porque não conhece quem é Deus. Se a gente conhecer quem é Deus, irmão, a gente vai crer, a gente não vai desistir, a gente não vai ficar ouvindo coisinha para ir, a gente não vai ficar orando errado, fazendo aquelas orações, a Deus, não aguento mais, como se Deus fosse responsável pelas coisas ruins que estão acontecendo na vida da gente. Ah, Deus, você não me cura. Deus já te curou, irmão. Deus não vai te curar, Ele já te curou. Deus não vai te prosperar, Ele já te prosperou. Deus já te tirou da pobreza, você é rico. Então a gente precisa sair dessa casca, irmão, que está envolvendo o nosso espírito e deixando a gente para baixo. Sair dessa casca, essa casca é só a carne. A carne está sendo um teto para você. Então ore em línguas, confesse a palavra, tenha tempo de meditação com a palavra de Deus. As pessoas querem aprender a ouvir Deus, eu preciso ouvir Deus. Na carne você nunca vai ouvir Deus. Quer ouvir Deus, irmão? Pegue a palavra e comece a meditar. Fica ali num texto. Lê 100 vezes o mesmo texto. Fica meditando. Esse texto é bom, hein? Uau, o que Deus está querendo falar aqui? Leu de manhã, dá uma voltinha, toma um café, volta lá no mesmo texto. Que texto maravilhoso. Espírito Santo me ensina isso daqui. Vai lá, dá uma orada em mim. Espírito Santo, ainda não entendi esse texto. É tão maravilhoso. Fala comigo, me mostra. Você está lá insistindo, fala comigo. Não vou sair desse texto até que essa revelação brote. Remanda lá, ainda daqui a pouco, na 10ª vez, pode ser que aconteça na 10ª ou na 100ª. Não importa, fica ali, daqui a pouco a palavra salta para dentro de você. Uau, entendi. Deus está falando comigo. Aí você pega, essa é a voz de Deus para a minha vida. Eu vou pegar essa palavra, glória a Deus. Eu vou andar debaixo dessa palavra. Não vou sair nem para a esquerda, nem para a direita. Vou andar debaixo da palavra de Deus. Eu vou fundamentar a minha fé na palavra, glória a Deus. E você vai trazer a realidade de coisas incríveis. Estava lá na Espanha de boa, irmão, tranquilo, vivendo nas Europa, nem pensava em voltar para o Brasil, jamais, bye bye Brasil, isso que é isso? Já estava habituado, falando bem espanhol, com um monte de amigo. Daqui a pouco Deus assim, volta ao Brasil. Mas você só pode ser o diabo? Não, fazer o quê? Estou aqui na pandemia, mas está tudo bem, a compra chega aqui na porta de casa, não precisa nem sair, as coisas estão sendo bem cuidadas. Estou tranquilo, não, o dinheiro chegando lá para mim sem pedir nada para ninguém, que eu já tinha cativado uma fé naquilo que Deus havia me falado. Então eu Senhor, eu preciso de 2.000 euros todo mês, e venha dinheiro, vem, nunca trabalhei para nenhum europeu, e o dinheiro chegava 2.000 euros para mim todo mês, pagava todas as contas, tinha comprado um carro, eu ia ficar fazendo turismo, orando, profetizando, Espanha, Portugal, viajando, fazendo a obra de Deus, ganhando vida para Jesus, indo para os montes, orar, estava de boa, dinheiro chegando, daqui a pouco, volte ao Brasil. Isso é brincadeira comigo. Volte ao Brasil, me dá uma palavra, porque Deus primeiro fala com você aqui dentro, numa intuição, numa percepção, num testemunho interior. Senhor, me dá uma palavra escrita. E vai para a palavra, veio a palavra. Miqueias capítulo 2, versos 12 e 13. Certamente vos ajuntarei todo Jacó, certamente congregarei o restante de Israel.
Pousei todos juntos como ovelhas no aprisco. Que negócio é esse? Você vai abrir uma igreja? Como assim? Não, fiquei nessa palavra, confessando essa palavra, entendendo essa palavra, até que, uau, tem que voltar ao Brasil, voltar a ser um pastor de igreja local. Glória a Deus, Deus vai me dar uma igreja novamente. Já me alegrou. Eu pensei, Deus vai me dar uma igreja. Glória a Deus, olha que privilégio, vou voltar a pastorear. Uau, que bênção. Glória a Deus, Senhor, então me dá a passagem para voltar para o Brasil. Eu não tenho dinheiro para voltar para o Brasil agora, mas se o Senhor está mandando ir, a passagem vai vir. E glória a Deus, daqui a pouco começou a chegar a oferta para o Brasil, sem pedir nada para ninguém. E voltei para o Brasil, e estou aqui com vocês. Olha como a palavra ela cria. Não conheci nenhum de vocês, não estou aqui. A palavra traz a realidade. É só ficar com a fé fundamentada na palavra. E deixar, irmão, dessa ignorância que acontecia com o povo, que está escrito ali em Oséias. Oséias capítulo 5. Vou finalizar aqui. Oséias capítulo 5. E o último verso, verso 15. Olha o que Deus faz. Deus está vendo a bagunça, o povo acreditando em tudo que é errado, o povo sofrendo por ignorância. Deus fala assim, Oséias, vou voltar para o meu lugar. Não vou mais ficar com graça com esse povo, não. Vou voltar para o meu lugar. Até que eles reconheçam que eles são culpados, que eles estão crendo na coisa errada e busquem minha face. Porque eu sei que quando eles estiverem angustiados, quando estiver apertado no aperto, cedo me buscarão. Mas eu sei como eles vão vir. Sabe como eles vão vir? Eles vão vir dizendo, vinde, nos tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E tem gente que dá aleluia. Isso aqui é a conversa do povo. Deus não é esse perfil aqui. Tem gente que abre Oséias 6, capítulo... Senhor, fala comigo. Aí vem a palavra Oséias 6, capítulo 1. Vinde, nos tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Poxa, Deus, realmente. Aí você começa a lembrar aquele negócio que não deu errado, o contrato que não fechou, a doença que veio, o relacionamento que se perdeu. Realmente, Deus fez. Mas não é Deus que está falando, é o povo que fala. Repete comigo. Não é Deus, é o povo que vem com esse discurso. Aí tem pastor que pega isso aqui e prega. Ele te despedaçou, mas nessa noite ele vai te reconstruir. Está repreendido, irmão. Misericórdia, a gente precisa aprender a ler a palavra. Porque na verdade, veja só, a Bíblia, essa questão dela ser dividida em capítulos, em versos, em títulos. Isso foi um frade dominicano chamado Robert Estienne, que pegou a Bíblia e falou assim, é mais fácil para as pessoas memorizarem. Então ele colocou capítulos, colocou versos, e assim a Bíblia passou por várias mudanças. Mas aqui o capítulo 5 por capítulo, não existe capítulo, é um texto só. Então eles dividiram errado isso daqui. Então eles esqueceram o capítulo 15, o verso 15 lá no capítulo 5 e jogaram no 1, como se Deus estivesse fazendo isso. Então tirou o texto do contexto. E aí quem não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, cria um pretexto para dar base numa crença errada. Tem muita gente que está tirando o texto do contexto, criando pretexto e crendo de forma errada. E crença errada é destrutiva. Por isso que vocês estão numa escola de liderança. Amém? Então declara assim, a minha fé está fundamentada no caráter de Deus. Ele é bom, mesmo que o mundo seja mau. Ele é justo, mesmo quando eu não compreendo o processo. Ele é fiel, mesmo quando tudo parece incerto. Ele é imutável, mesmo quando tudo muda ao meu redor. Aleluia! Então, perguntas. Reflete aí e responde para você mesmo. A sua fé está fundamentada em quê? Nas circunstâncias? Nas experiências que você teve no passado? Ou na palavra, na revelação do conhecimento do caráter de Deus? Deus é bom e imutável. A palavra que Ele te deu não faz curva. A palavra que Ele empenhou sobre a tua vida é mais sólida que uma rocha. Creia na palavra e não mude. Tem gente que muda. Porque não pode ser. Olha só, Deus me colocou aqui. Olha só os ventos, as perseguições. Isso não pode ser Deus. Foi o diabo que me trouxe para cá, para essa terra. Nada está dando certo. Não é de Deus. Eu errei. Não consigo. E aí a pessoa não aguenta, não resiste. Entenda uma coisa. O diabo quer que você se remova da palavra que Deus colocou sobre a tua vida, que te empenhou sobre a tua vida. E se você sai de debaixo da palavra que Deus te deu, você vai ficar rodando no deserto.
Persista, fique aí, deixa o pau torar, irmão. Vai romper a sua fé, Deus vai vir, aleluia. Fique quietinho, fique dando glória, fique confessando a palavra. Coloque a sua fé fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia. Deus te mandou fazer, sabe, eu estou seguindo o Senhor, eu estou fazendo aquilo que Ele pediu para eu fazer. Não importa quais sejam as circunstâncias que me cercam, Ele é imutável. A palavra dele diz que eu sou rico, que eu sou próspero, que eu sou curado. Eu não vou me remover, eu fundamento a minha fé na palavra. Daqui eu não saio, Satanás sai da minha frente, eu vou te resistir pelo poder de Deus, porque eu creio na palavra viva do Senhor. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado com toda a sorte e bênçãos. Eu sou rico, eu sou curado, eu sou sarado, saúde divina opera do alto da cabeça, a planta dos meus pés. O castigo que me traz a paz estava sobre os ombros dele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Acabei de dar uma surra no diabo, irmão, aleluia. Isso é fé fundamentada no caráter de Deus. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pecado, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo. Ele não mudou com você. Ah, não, a Carol, ela fez aquilo, não gosto mais dela. Deus continua amando. Ah, Andréia, não, aquilo lá que você fez, ó, Deus não esqueceu. Imagina, irmão, que coisa mais ridícula que a religião fez a gente acreditar, achando que Deus é esse tipo de coisa. Não, meu irmão, Deus é poderoso. Amém? Uma tarefa para vocês. Durante essa semana, proclame diariamente essa confissão. Uma confissão baseada no caráter de Deus. Você vai dizer assim: eu creio e venço, porque eu sei que Deus é meu Pai, e Ele é bom, e Ele não muda. De novo, eu creio e venço, porque eu sei que Deus é meu Pai, Ele é bom e não muda. Glória a Deus. Vou compartilhar com vocês esse esboço dessa aula, tá bom? Vai estar lá para vocês fundamentarem a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando você recebe essa palavra por fé? Amém.